sem mais delongas, né? O tempo vai embora, né? Como diz o pastor, o relógio não é convertido, né? Então a gente não pode se delongar muito com assuntos externos. Irmãos, temos acompanhado, né? E participando aqui da exposição da Palavra de Deus no Evangelho de João. E no presente dia de hoje, né, a gente vai ver aqui o capítulo 2, né, dos versos 13 até os versos 22. 13 ao 22. É uma perícope bem pequena, mas com uma profundidade teológica enorme, gigantesca. E assim, pela graça de Deus, vamos aqui seguir com a exposição da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, né? No Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 ao 18, ao 22. Vamos fazer assim a leitura, né, da palavra do Senhor. Verso 13. O título é Jesus purifica o templo. E estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o reconstruirás, levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Amém? Estou fazendo mais uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus pela tua imensa graça e a tua misericórdia. Senhor, que a tua palavra possa fazer morada em nosso coração e, como já foi dito aqui, ó Pai, que pela tua maravilhosa graça possamos compreender, entender, ó Deus, os mistérios da tua palavra e qual é a tua perfeita e boa vontade, ó Deus, para a vida da tua igreja, Pai. Que o nosso coração possa estar disposto, a nossa mente, ó Deus, disposta a ouvir, ó Pai, entender e praticar, ó Deus, a tua palavra, Senhor. E essa é a oração que fazemos a ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele se diferencia, né, dos evangelhos sinóticos, porque ele tem principalmente a pretensão, né, o evangelho já tem a pretensão da comprovação, né, da deidade de Cristo, né, de uma forma mais particular, né, não que os outros evangelhos também não abordem, né, a divindade de Cristo. Mas particularmente no Evangelho de João, a gente experimenta essa particularidade. E aqui, irmãos, é muito interessante a gente perceber que o Evangelho de João, ele apresenta para nós 7 sinais a respeito da deidade de Cristo.
né? Tem uma diferença entre sinal e milagre, que os sinais, na verdade, eles compartilham conosco algo a respeito da identidade e da obra de Deus. Diferente do milagre, né? O milagre, até os discípulos, né? Os apóstolos faziam milagres, né? Jesus deu a eles essa autoridade. Mas os sinais, eles acompanham a caminhada de Cristo, e João, ele faz questão de apresentar para a gente esses 7 sinais. Ele faz questão de apresentar para a gente esses 7 sinais. O primeiro deles, né, como foi exposto no domingo passado, né, através do nosso irmão Igor, foi a questão da transformação da água em vinho. Né? Isso representava a chegada, né, a ruptura com a antiga aliança com a nova aliança. A cura do oficial real, né, que demonstra a autoridade de Jesus à distância. Né? Para ele, a distância não é um problema. A cura do paralítico de Betesda, né, que mostra superioridade, né, o controle de Jesus Cristo, né, sobre o tempo e as enfermidades. A multiplicação dos pães, né, que apresenta Jesus como o pão da vida. O andar sobre as águas, que revela Jesus como o eu sou, aquele que tem poder, né, sobre as forças da natureza. A cura do cego de nascença, que apresenta Jesus como a luz do mundo. E a ressurreição de Lázaro, que prova Jesus como a ressurreição, né, e a vida. Ou seja, esses sete sinais participam para a gente a respeito de atributos que somente Deus possui, somente Deus tem. Somente Deus tem esses atributos. Só Ele é capaz de operar, né, essas obras que Jesus operou, como está descrito no Evangelho de João. Deixa eu desligar aqui. O computador travou. Então, todo esse contexto, né, com relação a esses 7 sinais, eu destaquei aqui porque a gente vai lendo, né, todo o Evangelho de João, a gente percebe que Jesus Cristo, ele foi intencional em tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que ele fez. Se a gente lê alguns textos isolados, de repente a gente pode ter a impressão de que ele estava se escondendo, né, ou se retendo para não se mostrar ao mundo, mas isso foi de forma muito particular em alguns momentos, porque ele não deveria fazer esse determinado tipo de coisa naquele momento, não queria fazer aquele determinado tipo de coisa naquele momento, mas de forma nenhuma Jesus Cristo foi omisso, né, displicente. Ele tinha intenção, toda coisa que ele fazia tinha intencionalidade. E esse contexto, né, é importante para a gente entender o motivo, né, todos esses sinais aqui, o motivo de Jesus ter efetuado, né, a purificação do templo. Foram 2 períodos de purificação do templo. A primeira aqui, no início do ministério de Jesus, e depois nos evangelhos sinóticos, a gente percebe que teve uma segunda purificação do templo, um pouco antes dele ser entregado, né, para ser crucificado e morto. O evangelista João, ele destaca aqui, né, esse ponto. Embora ele estivesse falando da mesma coisa, a purificação do templo, a gente percebe que, com alguns detalhes, a gente vê que ele está falando são momentos diferentes, né, nas escrituras. São momentos diferentes. O relato, né, de João, ele demonstra que esse primeiro ato de purificação do templo, ele ocorreu alguns dias antes, alguns dias após, né, a realização do primeiro sinal, como a transformação da água em vinho no casamento, né? Como eu disse, marcava ali o final da antiga aliança e o início da nova aliança com Cristo, né? A representação do vinho, né? Alegria, né? Coisa nova. Jesus traz essa mensagem, a transformação da água para o vinho. O templo, como os irmãos bem sabem, isso tudo, irmãos, para a gente contextualizar. O templo, ele era um símbolo tangível, né, da presença de Deus no meio do povo, no meio da congregação, né?
Porém, o templo, no contexto aqui em que João ele expressa a importância da purificação do templo através de Jesus, o templo estava sendo negligenciado. Estava sendo negligenciado. O real sentido, né, do templo, da casa de Deus, o templo físico, ele estava sendo negligenciado. Havia ali uma perversão, né, do sentido do templo de Deus. A maneira como eles estavam profanando, né, o templo, primeiro, negligenciando o templo, depois, né, com interesses mercantis, né, e financeiros, né, interesses escusos. Jesus ele realiza esse feito 2 vezes e no início do seu ministério, como eu disse, ele foi intencional, né, em tudo aquilo que ele fez. No contexto histórico, o povo judeu ele não é tão difícil, né, da gente compreender, na verdade, né, os períodos com relação ao templo, à casa de Deus. Se a gente for olhar o contexto histórico, até puxando na memória, a gente vai ver que por inúmeras vezes, né, o povo de Deus sofreu por conta da banalização da presença de Deus no meio do povo. E o templo de Deus como representação disso, né, a gente vê por motivos políticos, né, o templo, a casa de Deus sendo profanada por líderes políticos e religiosos, né, se pervertendo ali, se prostituindo perante outros deuses, e Deus trazendo ali juízo, né, para o povo de Israel, em consequência da perversão, da troca, né, de valores, do abandono, do afastamento com relação à casa de Deus, ao templo de Deus. No entanto, né, Deus, de maneira providente, ele sempre proveu, né, pessoas, ministros, líderes que fizessem, né, o povo retornar ao eixo, né? Ou seja, volta para cá, ó, vocês estão errados. Vocês se afastaram da presença de Deus, vocês fecharam o templo, vocês abandonaram, vocês usaram, né, os utensílios da casa do Senhor para oferecer sacrifício a outros deuses, a ídolos. E essa punição que vocês estão sofrendo é por conta disso, né? Então, retornem para o real sentido da representação da presença de Deus no meio do povo, através da sua casa, através do seu templo. Toda essa negligência do povo judeu com relação à casa de Deus, ela tem um fundo histórico, né? Ela tem um fundo histórico. E ela também vai culminar no resultado, né? O resultado do qual nós estamos falando, que é a respeito da apresentação de Cristo, né? Ou seja, de Cristo se apresentando, né, para a humanidade, para o mundo, como sendo o Filho de Deus, aquele que veio para cumprir, né, desfazer as obras do diabo e cumprir aqui o chamado de Deus, cumprir aqui as obras de Deus. E aqui o exemplo que a gente tem no Antigo Testamento, os irmãos não precisam abrir não, mas é só para nível de conhecimento. A gente tem o exemplo do rei Acais, né, nesse contexto, que ele reinou, ele era um dos filhos de procedência de Davi, né? E ele, no seu tempo, ele reinou e fez, né, pecar o povo de Deus. Porque, primeiro, né, ele se perverteu, ele sacrificou os próprios filhos, alguns, né, de seus filhos, a deuses estranhos. Ele se converteu a práticas pagãs, e ele fechou as portas do templo do Senhor. Ele impediu que o povo judeu prestasse culto ao Senhor, atraindo a ira de Deus, né? E fazendo com que muitos, né, ao seu tempo fossem levados cativos.
Mas Deus levantou Ezequias, que foi seu filho que reinou após ele, né? Que vendo, né, ele crescendo ali, vendo toda a imoralidade, todo tipo de pecado que o pai dele cometeu, ele assume o trono de Judá, né? E ele faz esse chamamento e ele reconstrói, não, ele reorganiza o templo, ele restaura, né, as portas do templo, ele reabre o templo, ele os utensílios que o pai dele tinha dado, né, para outro rei em forma de negociação para conseguir benefícios, ele restabelece no templo do Senhor. E aqui, irmãos, é um ponto importante que Acais, ele, no texto de 2 Crônicas, né, no capítulo 28 até o capítulo 30, a gente vê essa história, né, do rei Acais e do rei Ezequias. Acais, ele cometeu todas essas atrocidades num momento de dificuldade, num momento de desespero. Ao invés dele se achegar a Deus, ao invés dele buscar por Deus, no momento de desespero em que reis vinham para poder pressionar Judá, o próprio reino do norte, né, que seria o reino de Israel, que naquela época estava dividido, né, ele vinha para guerrear contra o reino de Judá, ao invés dele se voltar para Deus, ele ia recorrer a outros deuses. Ele recorria aos outros deuses. Ele, como eu falei aqui, ele pegou os utensílios de dentro da casa de Deus para poder negociar com o rei da Síria em troca de benefícios, né, de proteção militar, de ajuda financeira. E Deus puniu o povo por conta disso. Deus puniu o povo por conta disso. E Ezequias, em contrapartida do seu pai, ele faz o contrário. Ele restabelece o culto a Deus e ele restabelece o culto a Deus e chama o povo para santificação do santuário do Senhor. E no contexto, né, ao longo da história, né, o rei Ezequias foi um rei muito celebrado. E ele foi um homem reto, né, segundo o coração de Deus. E eu destaquei principalmente esse ponto, né, esse texto aqui, porque ele tipifica aqui a pessoa de Cristo, né? Ele tipifica a pessoa de Cristo. E a gente vai ver isso aqui mais à frente. E toda essa contextualização aqui que eu apresentei para os irmãos, ela mostra, né, que o ato de Jesus Cristo, ele não foi um ato isolado e repentino. Ele faz parte da história, faz parte do contexto, né? Em um momento de ruptura histórica, né, em que ele se declara, ele declara ser o próprio Filho de Deus, o próprio tabernáculo onde habita a divindade de Deus. É o Deus encarnado. E ele, mais do que ninguém, né, podia purificar o templo, pois ele era o Filho de Deus. Segundo o relato, né, de João que a gente leu aqui, ele vai até Jerusalém para observar a Páscoa, né, visto que Jesus Cristo ele era como homem, né, mesmo sendo Deus, ele estava sujeito, né, às leis de Moisés. Então ele precisava subir para poder observar a Páscoa, mas ele também tinha um outro objetivo, um objetivo duplo. Ele ia para poder cumprir a lei, para observar a Páscoa, mas ele também ia para poder difundir o seu ministério. Isso é uma característica de Cristo. A gente vê que nos momentos em que existe aglomeração, principalmente nos momentos de festa, a gente vê sempre alguma coisa marcante acontecendo, né? Pegando em pedra para poder jogar nele, né? E ele sumindo no meio da multidão, sempre buscando, né? Matar Jesus, sempre interrogando ele, sempre inquirindo dele alguma resposta, algum sinal. Nesses momentos, principalmente nesses momentos, né, de festa em que o povo de Deus se reunia, vinha gente de todo quanto é tipo de parte, de lugares, né, para poder prestar culto a Deus, para poder festejar. Jesus Cristo fazia questão de se apresentar nesses lugares para difundir a sua doutrina, para poder pregar o evangelho, o seu próprio evangelho, né, e praticar ali, né, tipo, concluir o ministério que Deus, né, colocou para que ele cumprisse. A gente pode ver isso no decorrer dos evangelhos, né? E aqui nos trechos, né? No trecho do verso 13 ao 17, a gente pode separar aqui, do 13 ao 17, Jesus, ele
tomando para si a prerrogativa de ser o Senhor do templo. Depois a gente vai ler de novo aqui esses capítulos. Jesus ele tomando para si a prerrogativa de ser o Senhor do templo. E depois aqui na segunda divisão, né, dos versos 18 até o 22, a gente vê ele se apresentando para eles de fato como filho de Deus, né? Então aqui tem esses dois momentos, né, nesse pequeno trecho, né? Então Jesus Cristo subiu, né, sobe para poder observar a Páscoa e também para difundir, né, o seu ministério, a sua doutrina, naquele momento em que vinham pessoas de todas as partes ali para poder cultuar a Deus e se apresentar no templo, né, o sacrifício. O verso 14 aqui, ó, diz que quando ele sobe, ele encontra no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. E também os cambistas, né, assentados, tendo feito um azorrague de cordas, ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. A prática, né, de venda de animais no templo, embora não fosse algo estabelecido lá no Antigo Testamento, né, em Levítico, né, pela lei mosaica, era algo, botar assim, vamos colocar aqui, fosse legitimado, né, por conta de quê? Da prática, e também seriam as pessoas que vinham de muito longe, né, que faziam essa peregrinação para poder apresentar o sacrifício a Deus, era praticamente impossível, né, que eles levassem um boi, uma vaca, um cabrito, né, por longas distâncias, né, para apresentar o sacrifício a Deus. Então, a prática, né, de venda de animais, né, no templo, no decorrer do tempo, né, ela foi sendo validada por conta disso, né, por conta disso, porque era uma forma de facilitar ali, né, a prestação de culto, né, desses viajantes, desses peregrinos que vinham para poder se concentrar, né, em Jerusalém, essa multidão que vinha para se concentrar em Jerusalém. Então, eles tinham ali no próprio templo, né, a possibilidade de comprar ali a sua oferta, o seu sacrifício, né, já separado, né, do jeitinho que a lei ordenava. Então, eles não tinham esse trabalho de ter que procurar, né, esse sacrifício, esse animal perfeito, né, conforme mandava a lei mosaica, para poder ofertar e oferecer a Deus, né, como libação, né, pelo seu pecado. Mas e aqui, né, nesse ponto, né, a gente pode perceber no texto que Jesus Cristo ele se demonstra extremamente incomodado e irado, né, por conta dessa prática. Mas o problema de Jesus aqui, em si, não é com a prática da venda dos animais para os viajantes, essa facilitação, né? O problema de Jesus aqui, ele se encontra justamente na intenção das pessoas que geriam o templo, a intenção das pessoas que cumpriam com a parte da organização do templo, né? Que eram os sacerdotes, né? E o que esses sacerdotes faziam? Eles se aproveitavam, né, dessa dificuldade que o povo tinha de peregrinar com o seu sacrifício e encontravam ali nessa oportunidade da venda, né, dessas ofertas já no templo, a possibilidade de extorquir, né, esses peregrinos, esses irmãos que vinham de longe, né, viajavam dias até chegar em Jerusalém para sacrificar a Deus. E eles praticavam, né, esse modelo de escambo, né, ou seja, porque eles não aceitavam a moeda que vinha de outras regiões, né, que tinha lá um emblema, né, de repente a imagem, né, do imperador, de um rei, de algum outro lugar. Eles não aceitavam essa moeda. Então, esse peregrino chegava em Jerusalém e para comprar o seu animal, ele precisava cambiar, ele precisava trocar a sua moeda. E eles cobravam altas taxas para benefício próprio, né? Ou seja, para poder embolsar esse dinheiro, para poder fazer renda, né? Através do sacrifício desses irmãos para benefício próprio. Então, eles cobravam altas taxas de câmbio, exigindo aqui que essa moeda fosse trocada. E essa atitude, né, foi fortemente reprovada por Jesus, até mesmo na segunda ocasião da purificação do templo, que está lá em um dos textos, né, Mateus 21, 13,
que Jesus Cristo ele nomeia esses homens perversos, né? E ele fala que eles perverteram ali o local de adoração a Deus e transformando esse lugar, né, em covil de salteadores. Ou seja, ele condena a prática deles, né, nesse segundo momento, de forma mais veemente, né, denunciando eles e falando que eles converteram a casa de Deus em um covil de salteadores. Então, a gente pode, olhando, né, para o texto, né, e de repente se questionar, né? Poxa, mas por que Jesus ele não comunicou de forma didática, né? Por que ele não chegou e conversou, né? No primeiro momento, ele já chegou literalmente quebrando tudo, né? Quebrando tudo. Por que ele não comunicou, né? Mas ele foi logo para uma atitude drástica, né? Atitude tomando ações mais energéticas, né? Mas foi como eu disse, embora ele não tenha chegado de forma didática, mas dessa maneira escandalosa, né? Escandalosa, colocando literalmente o lugar abaixo, a gente percebe a intencionalidade, né? Como eu disse, na ação de Cristo, na ação de Jesus, né? Porque havia chegado o tempo, né, dele se mostrar para o mundo, dele mostrar quem ele realmente era, quem ele realmente era. E aqui um ponto interessante, Jesus aqui ainda estava no anonimato, estava saindo do anonimato, estava se apresentando para o mundo, né? Em alguns poucos dias, né? De repente alguns meses, poucos, né? Ele estava aqui recrutando os seus discípulos, ele vai para a festa, ele transforma a água em vinho e logo em seguida ele sobe para o templo na festa de Páscoa para se mostrar ao mundo, para sair do anonimato. Mais uma ação, né, para ele sair do anonimato. E aqui a ação de Jesus, né, por que ele não chegou de forma didática, né, conversando de forma abrandada? Vocês podem, de repente, uma questão mental aqui, pensem aí, o Alexandre, vou tomar um exemplo. Alexandre, imagina aí você chegando na sua casa e você acabou de se mudar. Acabou de se mudar. As pessoas do bairro não te conhecem. E, de repente, você chega ali na sua casa e encontra ali no portão da sua casa, de repente, as pessoas botaram um ponto para poder vender droga, coisa do tipo. Né? Dentro dessa alegoria, né, que eu estou fazendo aqui, tomando de exemplo o nosso irmão Alexandre, você imagine, né, qual seria a atitude, né, do irmão Alexandre? Né? De repente conversar de forma branda, né, ou chegar jogando tudo pro alto. Peraí, no meu portão não, vocês não vão fazer isso aqui. Vou fazer, eu tenho filho pequeno, né, eu tenho meus netos aqui, né, eu tenho minha esposa, aqui vocês não vão fazer esse tipo de coisa. Vocês não vão fazer esse tipo de coisa. A atitude de Cristo aqui, né, exemplificando, foi basicamente, né, a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Como ele estava saindo do anonimato e queria se apresentar como sendo filho de Deus, ele toma essa atitude, né, energética, né, toma essa atitude de abrupta, justamente para estabelecer para eles um marco de autoridade, como sendo ele o Senhor do tempo, né? Até posteriormente para que eles, quando vissem ele estabelecendo a doutrina dele, não tivessem como refutar, não tivessem como negar a autoridade dele. Então, se ele queria, né, como ele tinha a intenção de restabelecer, né, na verdade, a pureza da doutrina, ele precisava chegar de maneira abrupta. Ele precisava chegar mostrando quem realmente ele é. Calvino, né, no seu comentário, João, ele diz que Jesus estava dando aos judeus, né, um prelúdio, né, da reforma que o Pai tinha enviado ele para poder realizar. Era um ensaio, né? Ele estava mostrando para eles aqui sobre o que seria pautada a obra redentora dele, o seu ministério, né? Ou seja,
esses homens, né, sendo lembrados, né, da sua perversão e da sua corrupção praticada, né, ou seja, era estritamente necessário, né, era muito importante, né, que de maneira nenhuma, né, eles pudessem rejeitar os seus ensinamentos corretivos. Então, tá aí o motivo dele ter chegado da forma como ele chegou. O motivo dele ter chegado da maneira como ele chegou, né? Os sacrifícios, eles estavam sendo usados, né, como uma cortina, um véu, para poder encobrir aqui as más ações praticadas, né, pelos sacerdotes e pelos cambistas. E isso não é algo, né, que podia ser deixado de lado por Jesus, né? Porque na verdade eles estavam escarnecendo de Deus, né? E de Deus não se escarnece. Eles estavam deturpando, né, o real sentido da casa do Senhor em prol de um benefício próprio. Estavam extorquindo os irmãos. E essa é a justificativa para a ação de Jesus. Né? O pecado ele não pode ser tratado com sutileza, né? Pois que a gente pode ver aqui que a mente, né, como eu disse, no contexto histórico do povo israelita, do povo judeu, a gente vê inúmeras vezes o povo se esquecendo de Deus, o povo se afastando de Deus, abandonando, né, os preceitos de Deus. Então, a mente cauterizada deles, né, essa mente voltada para o benefício próprio, olhando para o próprio estômago, em detrimento, né, dos seus irmãos, dos seus compatriotas, isso não podia ser deixado de lado, não poderia ser tratado, né, de uma maneira diferente da maneira como Jesus tratou. Essa cauterização da mente dos judeus, né, precisava ser confrontada, né, na mesma proporção do escândalo do pecado que estavam cometendo, né? E assim, olhando por esse prisma, né, se a gente olhar dessa maneira agora, a gente vê que a atitude de Jesus não foi tão escandalosa, na verdade, né? Totalmente justificável, né? Ele ter chegado da maneira como ele chegou. Como o evangelista, né, ele permite a gente entender e ele demonstra aqui de maneira clara, né, que logo no verso 7 aqui, verso 17, né, ele ressalta que os discípulos lembraram, né, do que está escrito, que o zelo da tua casa me consumirá, né? Esse trecho aqui da lembrança, né, dos discípulos, ela se encontra no Salmo 69, né, que é um salmo de Davi. O Salmo de Davi é um salmo com intuito profético, né? Que ele falava a respeito do Messias, embora a gente pode perceber que em si mesmo, né, Davi no seu próprio corpo, ele também, né, tinha zelo pela casa de Deus e ele tomou para si as afrontas que as pessoas estavam fazendo com Deus, ele tomou para ele mesmo. A gente não pode aqui imaginar que, embora ele tomasse para si, né, as dores, né, as injúrias, né, que que as pessoas faziam contra Deus, que ele tomasse para si, a gente não pode aqui também ser ingênuo de imaginar que na sua totalidade aqui ele não estava se referindo de algo intrínseco ao Messias, de algo inerente ao Messias, né? Então, esse Salmo 69, no verso 9, que veio aqui a lembrança, né, dos discípulos, é um salmo de Davi se referindo, no caso, ao zelo, né, do Messias, ao zelo de Jesus Cristo pela casa de seu Pai, pelo templo, pelo santuário de Deus. E aqui, irmãos, é bem provável, e dá para se provar isso, a gente vai ver depois no final do texto, que os discípulos, eles não fizeram menção desse texto na hora, tá? Da maneira como está discorrendo aqui, né? O evangelista, ele coloca aqui de uma maneira contínua, né? Mas possivelmente os discípulos eles não fizeram essa ligação com o Salmo 69 de pronto. Não fizeram. É bem possível que no momento ali da atitude,
Até porque, se nós formos pensar, havia pouco tempo que eles estavam andando com Cristo. Então, o homem, Jesus Cristo, eles não conheciam Jesus Cristo, né? De andar com ele. Não conheciam Cristo, de andar com ele. Havia pouco tempo que eles estavam com Cristo. Então, é bem possível que eles tenham criticado ou feito perguntas, né? Como a gente faz. Às vezes a gente não entende, né? Os propósitos de Deus, a gente não entende a ação de Deus na nossa vida de imediato e a gente faz questionamentos. Mas por quê? Por que esse tipo de ação? Por que essa atitude? Qual o objetivo, né? E é bem possível que eles tenham, poxa, mas ele transformou água em vinho, pô, agora ele está quebrando, ele está batendo nas pessoas, né? Agindo de forma violenta, né? Como assim? Senhor, precisava disso, né? Como assim, né? E possivelmente eles não entenderam, né? De imediato as ações de Jesus. Provavelmente eles não entenderam. Ficaram também perplexos, né? Ficaram perplexos. Eles não imaginavam, né? Que Jesus ia fazer aquilo que ele fez, né? No entanto, como eu disse, a gente vai entender aqui no final, né, dessa perícope, que eles recorreram às Escrituras para testificar a respeito do testemunho de Jesus. E aqui, irmãos, eu peço, né, aos irmãos uma atenção um pouco mais redobrada nesse texto. E como eu falei, é um texto curto, mas ele tem uma profundidade teológica absurda. Profundidade teológica absurda. Porque, ainda que eles não entendessem, né, de pronto, mas futuramente, eles recorreram às Escrituras para atestar a respeito do testemunho que Jesus deu nesse momento aqui. E ainda que Davi, né, como eu disse aqui no Salmo, né, ele arrogou para si, né, as injúrias contra Deus, né, como eu disse, fica claro que ele estava falando de alguma coisa inerente, né, ao Messias, né? E por conta dessa relação, né, João, o evangelista, ele afirma que Jesus se fez conhecer aos discípulos como o vingador e o restaurador do reino de Deus, através da ação de Cristo. Ele se fez conhecer aos discípulos como vingador e restaurador do reino de Deus, né? E isso aqui reforça para a gente, né, a dependência das Escrituras, a fim, né, de que a gente possa entender de maneira clara, né, os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Andando aqui, seguindo aqui, versos 18 a 22, que seria a segunda parte, né, dessa perícope, a gente tem aqui a continuidade, né, de que, embora eles não tenham feito nada, e aqui é outro ponto, né, que eu acho fascinante desse texto, é que no meio de tão grande multidão, né, de repente dezenas de mercadores e cambistas, de repente centenas, porque só ali na parte do templo, né, onde era destinado aos gentios, cabia mais de 80 pessoas. Cabia mais de 80 pessoas. Então, esses cambistas ficavam ali, né, justamente nessa parte. Esse é o lugar designado para eles, para poder fazer ali a venda dessas ofertas, né, desses animais, para serem oferecidos a Deus. E no momento, né, que Jesus Cristo ele quebra a mesa deles, derruba o dinheiro, expulsa os animais e declara ser o Filho de Deus, né? Porque ele fala aqui no verso 16, ó, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Olha só, Jesus Cristo se revelando para eles aqui através dessa ação, e ele simplesmente não chegou e quebrou tudo. Ele tirou eles do templo, mandou que eles saíssem e anunciou para eles: não façais da casa de meu pai casa de negócio. E isso, no verso 18, fica claro. Fica muito claro. Porque ao mesmo tempo que nenhum deles relou mão em Jesus, né, para poder parar ele, vamos parar esse louco aí. Porque olha só o que ele está fazendo. Olha só o que ele está fazendo. Porque, como eu disse, embora essa prática não tivesse prescrita lá na lei de Moisés, ela foi uma prática institucionalizada e validada. E para Jesus fazer aquilo que ele fez,
na lei deles lá, isso não poderia ser mudado, né, da forma que Jesus fez, a não ser que alguém tivesse autoridade dada por Deus, ou seja, um sacerdote, um profeta, né? Mas não estava prescrito lá na lei deles que a pessoa que fizesse isso, que fizesse alguma mudança litúrgica, né, no templo, porque isso fazia parte da liturgia, irmãos. O fato deles manterem, né, essa prática de venda dos animais e eles se esconderem por trás, né, desse falso culto deles, era justamente esse. Não, a gente está aqui, mas ó, isso aqui é um ofício. A gente está vendendo aqui, a gente está atendendo a necessidade, né, da casa de Deus, vendendo aqui os animaizinhos, entendeu? Para o sacrifício. Então, assim, a gente faz parte aqui desse momento litúrgico, dessa prática litúrgica. Então, na prerrogativa deles, ninguém, um sacerdote ou um profeta, poderia fazer esse tipo de mudança litúrgica sem que tivesse uma autoridade estabelecida por Deus. Ainda que isso não estivesse na lei, mas institucionalmente, né, essa prática de venda dos animais. Então, Jesus Cristo muda isso. Ele fala: tirai daqui. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer da casa do meu pai negócio. E ao mesmo passo que nenhum deles, nenhum daqueles homens, né, que estavam ali, eles fizeram nada para poder impedir Jesus, eles interrogam ele. Eles questionam ele com que autoridade ele tem para poder fazer aquele tipo de mudança. Ou seja, você está fazendo essa mudança, mas quem te deu a autoridade para fazer essa mudança? Né? Eles perguntam para ele, ó, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? E aqui, quando João, né, ele fala que os judeus perguntaram, ele não está falando de 2 ou 3 ou apenas dos líderes religiosos, mas ele está falando da congregação em peso, toda a congregação reunida, eles questionaram Jesus. Eles questionaram, indagaram ele. Os cambistas, os vendedores, as pessoas que estavam ali comprando, toda a congregação em peso questionou a autoridade de Jesus e pediram para ele um sinal que validasse a ação dele naquele momento. Então Jesus, no 19, né, Jesus responde, né, para eles: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Vejam só, né, que audácia. E assim, mesmo após, e aqui, por isso que eu acho esse texto um dos textos mais fascinantes da palavra de Deus, e eu costumo fazer, né, na minha mente uma comparação, né? Os irmãos pegarem Sansão, por exemplo, ele lutando lá contra 1000 homens com um osso de jegue, né, na mão. E aqui Jesus Cristo entra no templo, com a multidão ali reunida, ele sozinho, ele derruba a mesa, derruba o dinheiro, coloca todo mundo para correr, coloca os animais para fora e ninguém ousa encostar um dedo nele. Um homem com um pedaço de corda na mão. E ao mesmo tempo eles pedem um sinal da autoridade de Deus. Pedem autoridade. Com que autoridade vocês fazem isso? Está exposto. Está exposto que eles ficaram atônitos, se tremendo de medo. E ainda assim eles pedem um sinal, uma autoridade. Eles negam, eles não dão o braço a torcer. Ainda que perplexos, abismados e paralisados pelo temor de Deus, eles querem saber. Com que audácia, né, desse anônimo aí. A gente não conhece esse meliante. Quem é esse homem? Jesus não tinha se apresentado ainda publicamente, né? A não ser lá pelo... É uma festa particular do casamento. E agora Jesus se apresenta para eles. Ele sai do anonimato. E eles querem saber, quem é esse aí? A gente não conhece, a gente não sabe o nome dele. Ele simplesmente vem e manda a gente sair. Quem é esse louco, né? Com essa prática, no mínimo, temerária, de querer mudar a liturgia do culto do Senhor, do templo, da casa de Deus? E eles pedem um sinal para Jesus, da autoridade, né, de Jesus.
que autoridade ele realiza tais feitos? Jesus Cristo, né, mediante ali a dureza, né, do seu coração, a incredulidade deles, ele dá uma resposta à altura. Né? Ele não dá sinal nenhum momentâneo, não faz nenhum tipo de milagre, porque o sinal aqui que eles pedem, né, no grego lá, é a palavra semei, que significa milagre. Eles pedem um milagre. Você fez isso, então faz um milagre para comprovar aqui a autoridade. Esse seu feito aí, essa sua capacidade de mudar aí a liturgia do culto do santuário de Deus, como se eles estivessem preocupados com isso, né? Esse é o ponto, como se eles estivessem de fato preocupados, né, com a integridade ali do culto do santuário do Senhor. Jesus Cristo dá para eles uma resposta. Jesus Cristo em 19 fala assim, ó: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele dá para eles um sinal. O sinal é esse. E eles não entendendo, né, achavam que ele estava falando ali do templo, né, do templo feito de pedra. Mas Jesus Cristo, na verdade, estava falando, né, como o João fala aqui, ele explica, né, Jesus Cristo falava do santuário do seu próprio corpo. Ele estava falando de si mesmo. Né? E aqui Jesus faz, né, esse trocadilho, né? É a mesma coisa que ele faz com Pedro, né? Ó, tu és pedra, sobre esta rocha, né, eu edificaria a minha igreja. Ele não está falando que vai edificar sobre Pedro, mas sobre si mesmo. Ele é a rocha. Ele é a rocha. E aqui ele faz aqui o mesmo jogo de palavras com eles. Né? Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram eles, judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 o levantarás? E o evangelista fala aqui, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Esses homens estavam cheios, né, de ganância e malícia, e bem diante da manifestação, como eu disse, no mínimo miraculosa, né, de um homem sozinho, né, colocar todos aqueles cambistas e mercadores para correr, quebrar sua mesa, derrubar seu dinheiro, enxotar ali os seus animais, eles ainda pedem um milagre. Eles ainda têm a audácia ainda de pedir um milagre, uma comprovação da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo sai do anonimato, né? Como eu disse. Eles não reconheceram a autoridade de Jesus. E Jesus Cristo não lhe dá, né, nenhum sinal imediato, ele não faz nenhum milagre ali para eles, senão falar com eles, né? Ou seja, diante, né, de tal arrogância, de tamanha arrogância deles, de tamanha incredulidade, Jesus Cristo fala com eles por parábola, né, como ele fazia com os discípulos, eles não entenderem naquele determinado momento. Então ele fala que se destruíssem aquele santuário, em 3 dias ele reconstruiria, né, aquele santuário, se referindo ao seu próprio corpo. Né? E nem mesmo, irmãos, os discípulos, e aqui eu volto aqui, como eu falei aqui a respeito da menção, né, de Salmos 69:9, que eles não perceberam isso de imediato, né? Eles não perceberam, eles não entenderam também. Os discípulos também não entenderam as palavras de Jesus, quando ele fala que destruam aqui esse santuário, que em 3 dias eu vou reconstruir. Né? Eles também, no momento ali que Jesus Cristo fala, que ele fala que ele profere essas palavras, eles também não entenderam as palavras de Jesus. Não entenderam. Não entenderam. Apenas depois, como a gente vai ver aqui, ó, seguindo aqui, ó, no verso 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Aí, no 22, ó, João deixa isso bem claro. Ó. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. No primeiro momento, eles não entenderam a ação de Cristo, eles não entenderam esse jogo de palavras que Jesus Cristo falou com eles. No primeiro momento, eles não entenderam. Eles só foram entender depois, quando Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou, aí eles, poxa, era disso que ele estava falando. O próprio evangelista dá esse testemunho aqui, ó.
Em 40, ó. Ele diz aqui, ó, e ele, porém, se referia. Olha o tempo verbal que ele está aplicando aqui. Ele se referia. Ou seja, ele está falando agora de uma coisa que aconteceu no passado. Ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Depois eles entenderam. Jesus Cristo falava de si mesmo. E creram nas Escrituras e na santa palavra de Jesus. E na palavra de Jesus. Né? Ou seja, eles contrapuseram uma coisa na outra. Daí, né? Daí essa contestação aqui a respeito, né? Desse primeiro momento em que Jesus Cristo quebra, né? A mesa lá dos cambistas e coloca eles para correrem, né? Ou seja, eles não fizeram essa associação com o Salmo no mesmo momento. Foi depois. E aqui foi o que eu falei para a gente fazer um esforço, né? Para a gente poder entender essa parte, que é justamente aqui que o evangelista, né? E ele reforça a ideia de que só então, né? Só depois dessas coisas, né? Como quando eles creram nas Escrituras e na palavra de Jesus, né? Depois de passar desse tempo, que eles denotaram, né? Ou seja, eles deram a Cristo, né, o título de vingador e restaurador da justiça de Deus, né? Do reino de Deus nesse mundo. Né? No primeiro passo ali, eles foram também impactados, né, com a atitude de Jesus Cristo e não entenderam de pronto. Mas depois, analisando as Escrituras, eles testificaram que a palavra que Jesus Cristo tinha dito era verdadeira. Com isso, irmãos, nós podemos aqui, né, sintetizar aqui desse pequeno trecho que Jesus Cristo, ele agiu, né, de forma consciente. Ele não agiu de maneira improvisada, né? Ele foi intencional. Ele foi intencional. E isso remete muito àquilo que Deus, né, faz na nossa vida, a maneira como Deus conduz a sua igreja. Deus é intencional nas suas ações. Jesus, também nesse texto, ele se revela como sendo o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E por isso, ele é o Senhor do templo. Ele é o Senhor do templo. Ainda que Deus, no passado, tenha levantado homens como o rei Ezequias, né, e tantos outros, para julgar o seu povo, para conduzir o seu povo ao caminho de retidão novamente, se afastar das abominações. Cristo, ele é o Senhor do templo, ele é o sumo sacerdote. E mais do que isso, ele, como eu disse, né, ele é o próprio santuário. Nele habita a plenitude da divindade. Nele habita a plenitude da divindade. Embora as escrituras, né, digam que mencionem, né, que nós somos o templo do Espírito, né, somos a casa de Deus, nós somos o santuário do Espírito. Mas Cristo é o verdadeiro templo. Nele habita toda a plenitude da divindade. É Deus encarnado. Ele é o Deus encarnado. Ou seja, ele se revelou como sendo o próprio templo, onde habita a plenitude da divindade. E aqui, irmãos, a semelhança de Davi, né? A gente não vai chicotear ninguém, porque essa prerrogativa é do dono do templo, né? A gente não vai quebrar a mesa de nada, mas a gente precisa ter em vista a centralidade, né, da presença de Deus na nossa caminhada. Jesus Cristo, o principal, né, propósito aqui, dentre essas coisas, era mostrar que ele é o próprio templo de Deus, arrogando para si essa autoridade e, principalmente, concentrar nele todo culto, toda adoração. Esses sacerdotes, os cambistas, eles tinham em si essa prática de perverter, de negligenciar a casa de Deus, o templo de Deus, em prol de um benefício próprio. Jesus Cristo, ele resgata essa centralidade. Jesus Cristo, ele é o centro.
Não podemos agir da mesma maneira como esses sacerdotes agiram, como esses cambistas agiram, como o povo judeu agiu nessa época, colocando de lado o verdadeiro sentido da casa de Deus. E por que eu trouxe no início, né, todo esse contexto histórico, né? Porque o templo de Deus, como os irmãos bem sabem, era a representação da própria presença de Deus no meio do povo. Era a representação da própria presença de Deus. Tabernáculo, na época do Êxodo, a construção do primeiro templo, tão aclamado, Salomão, a grandiosidade, onde Deus faz um pacto, né, com Salomão e diz que ali seria a casa de oração, ali ele estaria presente, abençoaria o seu povo. Esse templo é destruído por conta de abandono. Esse templo é destruído. 70 anos depois, um novo templo é construído. E aí esse templo aqui, contemporâneo a Jesus, que embora fosse menor naquela época, né, Herodes aqui ele fez uma reforma, né, muito grande no templo e fez ele grandioso, né? Fez ele uma estrutura grandiosa. 20 anos antes de Cristo. Mas as reformas continuaram. E a gente vê o afastamento do povo judeu, negligenciando, colocando de lado o templo de Deus. E Jesus Cristo vindo agora já com um novo pacto, com a nova aliança, estabelecendo: esse tempo passou. Eu sou o templo. Eu sou o templo. E o que isso remete, né, para nós hoje, como igreja de Cristo? O mesmo zelo, né, que o Senhor tinha pelo templo de Deus, ele sendo a habitação, né, do próprio Deus, e se estabelecendo como a sua igreja, né, estabelecendo a sua igreja como templo, né, como morada de Deus. Nós não podemos negligenciar, irmãos, a centralidade de Deus, porque Cristo é o templo e ele é Deus. E nós, como igreja, né, a igreja espiritual de Deus, nós também somos morada, nós somos habitação do seu Santo Espírito. Nós não podemos negligenciar a habitação do Espírito de Deus. Nós devemos ter o mesmo zelo que Davi teve, o mesmo zelo que o nosso Senhor Jesus Cristo teve pela centralidade da presença de Deus na vida do povo. Nós também devemos prezar por essa centralidade. Devemos praticar de igual forma esse zelo pela centralidade da presença de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos e abençoar a sua igreja e nos continuar, né, nos conduzindo no caminho para a salvação, de forma que nós não negligenciemos, né, a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos fazer mais uma oração a Deus, agradecendo. Senhor Pai, nós te agradecemos a Deus pela tua infinita graça e a tua infinita misericórdia, porque o Senhor Deus, no decorrer do tempo, no decorrer das eras, ó Pai, o Senhor tem se apresentado de forma magnífica e misericordiosa, ó Deus, para com o teu povo. Pai, e através do teu Filho, teu servo Jesus Cristo, o Senhor estabeleceu, Senhor Deus, uma nova aliança e participou dela, ó Deus, para conosco, Pai, colocando o teu Santo Espírito em nossa vida e chamando para si, ó Deus, um povo, Pai, resgatando para si um povo através do sacrifício vicário de Jesus Cristo e estabelecendo, ó Deus, em nós a tua glória, ó Pai, a tua misericórdia e assim, ó Deus, salvando, ó Deus, para si um povo. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de fazer parte da tua casa, pelo privilégio, ó Deus, que temos, ó Pai, de assim como Davi, ó Pai, assim como o rei Ezequias, Senhor, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, empenhar, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, pelo zelo da tua palavra, ó Deus, pelo zelo, ó Pai, da centralidade da tua presença, ó Deus amado, em nossas vidas, ó Senhor. Sabemos, ó Deus, que nada disso seria possível, ó Pai, se não fosse a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça
E pedimos, ó Pai, para que o Senhor continue, ó Pai, conduzindo a tua igreja, conduzindo o teu povo, ó Pai, e colocando, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, o apego, ó Pai, e o zelo, ó Deus, pela tua palavra, pelas coisas que concernem, ó Pai, ao teu reino, ó Pai, para que nós possamos não ser, ó Deus, confundidos, para que nós não sejamos, ó Pai eterno, negligentes, ó Senhor, mas sim, ó Deus, pessoas, ó Pai, capazes de olhar, ó Deus, para dentro de nós mesmos e entender, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, deve ser o centro das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, e é o que oramos a ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.